Bom, boa tarde, meus companheiros e companheiras do PT de Patos e região e de todo o Brasil. Estamos aqui na sede do Sindicato Metalúrgico de São Bernardo de Adema com o nosso companheiro Wagner, presidente desse potente sindicato no Brasil, responsável por muitas mudanças, né, Wagner? E aí, Wagner, eu agradeço por você ter aceitado essa entrevista aqui, essa pequena entrevista para o PT de Patos, na Paraíba. Eu gostaria de primeiro agradecer e que você desse uma pequena saudação para o pessoal lá da região, do nosso sertãozão da Paraíba. Bom, obrigado, Toninho, aos companheiras aí do PT de Patos, na Paraíba e região. Eu sei aí que esse vídeo não é só para a cidade de Patos, é também para a região que eu conheço, né? A minha família é de Itabira, né, no sertão de Pernambuco, pertinho aí de Patos. Inclusive eu conheço a cidade, conheço a região, estive aí no final de ano, passeando, visitando meus parentes. É a região dos meus pais, é a região que eu conheço bem. Tive também na caravana do companheiro Lula, visitando aí o Sergipe. Tive um pedacinho da caravana, né, acompanhando o companheiro durante esse período e essa caravana que foi tão importante para a gente colocar o companheiro Lula, colocar o Partido dos Trabalhadores em contato, né, com os companheiros aí do Nordeste, revisitando, né, a região nordestina, região tão importante para nós, trabalhadores e trabalhadoras aqui de São Paulo. Wagner, primeiro eu gostaria de ver contigo com relação à PEC do fim do mundo, que nós tivemos aí com a ascensão do golpe, o Temer, e com relação à classe trabalhadora. Essa PEC e essa reforma administrativa são duas coisas muito prejudiciais para a classe trabalhadora e que vai dar o rumo daqui para frente aos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, né? Como é que o sindicato está vendo isso? Bom, eu acho que essas questões, elas são muito ligadas, né? O golpe, ele não tem só um caráter só político, ele tem uma transformação do Estado, do papel do Estado, né? A PEC da morte, ela significa a diminuição do papel social do Estado. E para quem conhece, principalmente vocês aí do Nordeste, né? Vocês dependem muito, né? Principalmente na seca, principalmente aqueles trabalhadores e trabalhadoras que dependem de uma boa colheita, dependem da chuva, né? Do inverno que acontece em janeiro. Esse ano está vendo uma maravilha, acima da média dos últimos 9 anos. Tá chovendo muito, né? Graças a Deus agora em janeiro, bom para plantar, né? Plantar o arroz, plantar o feijão, plantar o milho, né? Mas sabemos que programas como, por exemplo, o Bolsa Família, são extremamente importantes para que não dependam, como acontecia na época de Fernando Henrique, na época de Sarney, de aqui de São Paulo partir caravanas de doações para o Nordeste, ou então aqueles saques que a gente via de trabalhadores e trabalhadoras desesperados por alimentar sua família, saquear, né, supermercados atrás de alimentos. O que nós estamos assistindo, a partir da PEC da morte, é a diminuição da capacidade do Estado no sustento dessas famílias. Isso é papel do Estado. O que a PEC da morte estabelece é que o Estado não tenha mais esse comprometimento, que durante 20 anos o PIB nacional seja a referência para a correção dos investimentos. E o Estado é indutor da economia na construção de ferrovias, na construção de estradas, na construção da transposição do Rio São Francisco, que é uma promessa de centenas de anos nesse país e que só foi levada a cabo no governo Lula, no governo Dilma e que ainda está para ser inaugurada, mas boa parte dela já foi feita e tem beneficiado milhões e milhões de pessoas, de trabalhadores e trabalhadoras da região nordestina desse país. A PEC da morte elimina isso. E aliado a isso tem a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, que nós conseguimos barrá-la momentaneamente, não significa que esse governo não leve ela a cabo depois das eleições, em novembro e dezembro, ela não volte à pauta. Os processos de terceirização,
ou seja, a desregulamentação do trabalho, o fim da carteira profissional, portanto, tirar direitos dos trabalhadores. O que a gente assiste hoje é um elenco de reformas que desregulamentam o mundo do trabalho, que desprotege os trabalhadores, aqueles que estão trabalhando, e que tira dos trabalhadores que se doaram a vida inteira, trabalharam a vida inteira, o direito a uma aposentadoria decente. Portanto, joga na lata do lixo o direito de todos nós. Wagner, nós estamos vivendo uma onda de preconceito, de ódio, e acho que a nível mundial, mas aqui no Brasil a gente se deu mais conta disso aqui com a questão do princípio do golpe, né? Quando a Dilma foi reeleita. E aí a gente está vendo aqui essa questão do ódio prevalecendo, e aí você tem o resultado. Podemos não ter eleição esse ano, porque acho que é uma preocupação de todo mundo hoje com essa questão do Rio de Janeiro, que o Exército está lá, o ministro do Exército, aquela coisa toda, já estando no governo do Temer, e a gente pode ser que dê uma zica aí, a gente não tem eleições. Como é que você vê essa questão desse ódio contra o sindicato? A reforma trabalhista veio porque tinha que tirar a contribuição sindical para fazer o sindicato perder esse poder político que tem com relação à transformação do dia a dia dos trabalhadores no Brasil. Bom, primeiro que para retirar direitos dos trabalhadores, eles precisam desacreditar suas lideranças, porque eles precisam retirar os instrumentos que protegem os trabalhadores. Portanto, desacreditar sindicatos, organizações como o MST, organizações como os Trabalhadores Sem Teto, MTST, né, as organizações de trabalhadores dos movimentos rurais como um todo. Eles precisam desacreditar essas lideranças, porque o povo mesmo, que vai ser atingido pela retirada desses direitos, não teriam uma orientação para se organizar e defender seus direitos. Então faz parte dessa questão do ódio, da intolerância, você desacreditar aqueles que te defendem, né? Então a história da corrupção, a história da pregação do ódio, da intolerância, é não permitir que as pessoas discutam política, não permitir que as pessoas discutam as motivações de por que esses direitos estão sendo retirados. Hoje você não consegue discutir política na tua casa, você não consegue discutir política na onde você convive, ou na sua igreja, ou no boteco onde você vai tomar uma cerveja. Você não consegue discutir política aonde for, por conta da intolerância e do ódio que as pessoas têm. Então você não consegue fazer um contraponto, e você só tem um meio de comunicação que convence as pessoas como um todo, que é a mídia. E é exatamente essa a intenção de quem quer retirar direitos das pessoas. Você tem a mídia, essa mídia convencional, através da televisão, que te convence da necessidade da retirada de direitos e te proíbe de discutir, inclusive na tua família, por conta da intolerância, por conta do ódio gerado na sociedade. E aí, negro, pobre, favelado, nordestino são discriminados, mulheres são discriminadas. Mulher agora pode apanhar, pode ser morta, e morre uma a cada 8 minutos nesse país, e isso é tolerável. Jovens negros são mortos nas periferias, e isso é tolerável porque é bandido, e portanto é tolerável a ocupação dos morros pelo exército, que deveria estar fazendo segurança nas nossas fronteiras, mas agora tem que ocupar os morros. Então todas essas discussões atendem os interesses de quem? Das grandes corporações, essas sim, aquelas que manipulam os meios de comunicação, manipulam em favor dos seus interesses. Enquanto isso, nós trabalhadores estamos convivendo com a intolerância, estamos convivendo com o ódio, nos odiando, nos desrespeitando, sem poder discutir decentemente aquilo que está acontecendo com cada um de nós. Beleza.
Agora, com relação à política, porque eu fui forjado dentro da política, naquela época da ditadura militar, com 8 anos já conversava política com meu avô, que era na época da ditadura. Mas assim, a gente tem que fazer política, e para fazer na maneira institucional a gente tem que ter eleições. E para ter eleições a gente precisa saber votar, infelizmente. Fala que o brasileiro não sabe votar, não tem memória, hoje você vota em alguém e um mês você não lembra em quem você votou. Este ano, o que a gente pode fazer para a gente melhorar essa desgrama que é esse Congresso Nacional hoje, que de 400 e tanto, acho que não fica sem que tenha, que realmente honre o mandato para o qual foi eleito. O que você acha que tem que fazer? Aí eu emendo aqui com a questão que muitos petistas falam assim, não podemos nos aliar a golpistas. Vamos fazer o máximo de pessoas, mas sem estar coligado com golpistas, tanto na questão para governo, para senador, para presidente. Como é que você encara isso aí? Como é que você vê isso aí? Na verdade, a gente não pode caminhar também no sentido da intolerância. Nós não podemos ser sectários a ponto de nós nos isolarmos. É fácil a gente fazer o discurso do isolamento, né? E a gente corre o risco de cometermos um risco estratégico nesse momento. O mundo caminha para uma indireitização, né? Para a intolerância, e o mundo caminha para um neoliberalismo do Estado mínimo que serve às grandes corporações. O Brasil caminha no mesmo sentido. E o que está em jogo, o que está em disputa nestas eleições é que tipo de Brasil que nós queremos. E o Brasil que nós queremos, ele vai ser considerado nas urnas e votado nas próximas eleições. Essas eleições não serão uma eleição comum em que se vota um projeto de governo. Ela vai votar um projeto de país, de nação e de mundo. Portanto, cabe a nós que defendemos uma sociedade igualitária, solidária, de compreensão diferente daquela que está sendo construída hoje, em que nós vamos ter que engolir sapo. Nós vamos ter que, dentro dos pensamentos de esquerda, nos aliarmos com pessoas que, de repente, hoje, nós acreditamos que nós não poderíamos nos aliar. Infelizmente é assim, mas Portugal hoje está construindo uma saída nesse sentido. Existe lá um governo hoje composto pelo bloco de esquerda, pelos socialistas, pelos comunistas, que até tempos atrás estavam se degladiando, estavam se matando, mas entenderam que contra essa direita reacionária que está imperando no mundo, ou eles se aliavam ou estavam fadados a uma derrota política. O que nós vamos ter enquanto esquerda nesse país, e o PT tem um papel crucial de pensar nisso, pensar estrategicamente, é que Brasil nós queremos. E decidir que Brasil nós queremos significa pensar racionalmente que tipo de alianças que nós vamos fazer e que tipo de direção que nós vamos apontar para esse país agora nas eleições de 2018. Nesse caso aí, você tem a esquerda que está se juntando aí em um programa, que está essa embrolha aí do PDT com Ciro Gomes, né? Porque você, na sua análise de conjuntura de sábado, lá no evento de 38 anos de comemoração do PT, você fez uma brilhante análise de conjuntura, você falou numa certa hora que vai ter que juntar alguns segmentos para que façam esse projeto, que dê sequência a esse projeto de mundo, de Brasil que nós queremos. Mas aí você tem hoje, nós estamos nesse embole do Lula, digamos, não poder ser candidato a presidente da República. E você falou que se ele não for candidato a presidente da República, os partidos hoje como PSB, PDT, esse pessoal não vai estar com o PT. Para um segundo nome apresentado, defendido pelo Lula. É possível. Nós temos muitos candidatos espalhados por esse país, candidato a governador, candidato a senador, que não são do Partido dos Trabalhadores, mas que apoiam Lula. Isso. Entendeu? Eles não têm uma afinidade com o PT, eles têm com o Lula, eles são lulistas. Né? Então, o Lula estando candidato é uma discussão para essas pessoas.
O Lula não estando candidato é outra discussão. O PT tem que entender isso, montar sua estratégia compreendendo isso. Agora a esquerda não. A esquerda tem que entender que com Lula ou sem Lula, entendeu? O projeto estabelecido e o que está em disputa não pode perder de vista. Entendeu? E essas pessoas que entendem que estarão junto com Lula, se o Lula estiver candidato, entendeu? Esses terão uma visão puramente eleitoreira. Eles estão pensando na eleição deles, é outra coisa. A esquerda não. A esquerda, alguns serão candidatos no primeiro turno, terão suas candidaturas, isso é normal, mas tem que pensar essa candidatura estrategicamente, pensando em se juntar no segundo turno para fazer a disputa com a candidatura de direita, já pensando em que tipo de país que estará colocado no segundo turno. Então, todo o primeiro turno para esse bloco de esquerda que vai estar concorrendo de forma independente no primeiro turno para colocar suas diferenças, né, em relação às suas diferenças programáticas no primeiro turno, no segundo turno tem que ser a unidade que vai ser aquela questão que vai unificar a esquerda para a disputa contra uma candidatura de direita. É possível que Lula não esteja concorrendo no primeiro turno, isso é possível, a direita está se preparando para isso, a direita está se preparando para prender Lula. O PT está decidido e levará a candidatura do Lula até o limite que o TSE permitir, que a legislação permitir. Não sei, é o TSE que determina isso, não é não é o Moro, não é a justiça comum que os processos contra o Lula estão correndo, é o TSE, tem outra data, é outro processo. O PT vai com a candidatura dele até o limite do possível, queremos que ele esteja candidato nesse período todo, justamente para demonstrar isso, que um outro país é possível, que uma outra conformação de nação é possível, que um outro mundo é possível. A candidatura dele tem que servir a este propósito. Beleza. Wagner, as pesquisas têm determinado que o Lula ganha a eleição preso, solto, se ele indica um nome. Até então, é como ele fala, isso é uma fotografia. A fotografia do momento é essa, segundo as pesquisas, né? Essa última aí da Vox Populi determinou bem isso. No caso da gente fazer uma eleição por Lula ou sem Lula, essas coligações que virão, porque eu fico um pouco assim, até satisfeito, porque se você escutar o discurso do Lula hoje, ele fala assim, nós vamos ter que trabalhar para a gente fazer o máximo de deputados, senadores do nosso lado e chegar assim, eu estou candidato aqui hoje na Paraíba e hoje eu defendo os nomes, vocês têm que votar nesse nome para esse nome me ajudar lá no Congresso. Não adianta votar em fulano, ciclano, porque vocês sabem como é a questão das coligações, o custo que é manter uma coligação ampla, as traições, essas coisas todas. Então, você acha que, como você falou, que será difícil, o Lula eleito, mesmo assim frisando isso, a gente terá um Congresso melhor ou tão ruim quanto esse, ou igual, ou pior, não sei. Não, eu acho que essa disputa, ela tem... Os eventos acontecidos no Brasil, a gente tem que aprender com ele. Eu acho que a população tem que aprender com ele, né? Eu acho que todo o processo de disputa política, e nós estamos vivendo isso, né? Por mais que as pessoas digam, não, política não presta, tudo na política não discute, mas o que as pessoas estão mais fazendo agora é discutir política, né? Via WhatsApp, via Facebook, até quem não gosta, quem odeia política está discutindo política e fazendo política. Eu espero que as pessoas tenham aprendido com isso e votem em pessoas que sejam mais francas naquilo que defendem. Eu não tenho problema com candidatos que discordam totalmente daquilo que eu defendo, muito pelo contrário, desde que ele coloque isso na mesa, né? Eu só não acredito e eu
E eu renego aquele tipo de candidato que bate nas minhas costas, diz que gosta de mim, entendeu? E que a hora que é eleito ele faz exatamente o contrário daquilo que ele pregou, né? Esse tipo de candidato desonesto, falso, é que a gente não deve acreditar mais, entendeu? Eu acho que nós estamos vivendo desde 2013, mais ou menos, né? Desde as manifestações de junho de 13, um intenso debate na sociedade, que eu acho que tem que servir como um aprendizado, né, para a população, para saber escolher seus candidatos, seja ele de direita, extrema-direita, esquerda, extrema-esquerda, de centro, centro-direita, centro-esquerda, mas com a população tendo claro daquilo que esse candidato defende, o que ele pensa, né? Eu acho que a partir daí você tem um Congresso mais honesto, mais decente, mais a cara, né, daquilo que é essa miscigenação de pensamentos que é o Brasil, esse gigantesco país, né? E com essas diferenças e divergências, não só regionais, né, mas culturais, né, de formação, de qualificação das pessoas. Então eu acredito que é um congresso que o brasileiro ele tem a oportunidade de que seja um congresso mais franco, mais real, mais parecido com a cara do povo, né, que está elegendo. E não um congresso que dá a impressão que é uma coisa, mas que na hora que vai votar é outro totalmente diferente daquilo que o povo elegeu. Nós já vamos daqui a pouco concluir, mas eu tenho que fazer essa pergunta para você. Desde o movimento, como você falou lá de 2013, as centrais sindicais, como a CUT especialmente, se envolveu muito nessa questão da defesa da democracia, né, e todas as lutas que foram feitas. Infelizmente o golpe foi andando, foi andando, e agora a gente escuta falar que vai ter um movimento internacional de apoio ao Lula, de intelectuais, inclusive está sendo mencionado para ele ser indicado como Prêmio Nobel da Paz, né, para esse ano. Com relação à classe trabalhadora internacional, tem alguma coisa acontecendo para esse apoio também dos sindicatos, a nível internacional? Ou isso aí não influencia em nada na questão política por resultado que a gente está tendo aqui no Brasil? Tem todas as oportunidades, todos os eventos. O nosso sindicato, nossa central sindical, ela tem participação em muitos fóruns internacionais, né? E em todos os fóruns que nós participamos, a gente leva a questão do que está acontecendo no Brasil, né? O nível de manipulação, né, da política que vem ocorrendo, porque nós estamos questionando hoje o papel do judiciário no golpe, né? Não é o papel mais dos militares no golpe de 64, né? Então, como é que o golpe está sendo levado a cabo pelo judiciário? Então nós estamos questionando isso na OIT, nós estamos questionando nos fóruns de participação internacionais que nós participamos, nas redes internacionais de solidariedade de trabalhadores que nós estamos presentes. Então, em todas as instâncias que nós participamos, todos os encontros, nós denunciamos o golpe no Brasil, que ele tem um aspecto de tirar direito dos trabalhadores e a perseguição a esse trabalhador, maior representante dos trabalhadores, que é o companheiro Lula, que é hoje um maior exponente e uma das figuras internacionais de maior expressão no mundo, né, da esquerda, não só da esquerda, mas uma figura internacional reconhecida no mundo inteiro. Beleza. Pessoal, companheiros e companheiras, conversamos aqui com o nosso Wagner, conhecido por Wagnão, uma pessoa nota 10 aqui, e você vai estar na próxima caravana, ou pelo menos em alguma parte no sul do país, né? Desejo boa sorte lá para você, ao Lula, né, que período que está se desenhando o final dessa história aí do judiciário parcial, né, corrupto. Então eu queria agradecer a todos aqui. Aqui é o Toninho do PT de São Bernardo do Campo, conhecido na Paraíba em paz por Toninho, por Nordeste e sertanejo lá na paz. Um abraço, valeu, até a próxima. Um abraço aos companheiros da Paraíba, espero no final desse ano estar aí de volta visitando os companheiros aí.